Olá, eu sou Isabelle Martins, fisioterapeuta residente da ênfase Assistência em Diabetes, e nessa sexta metabólica eu vou falar sobre a abordagem da neuropatia diabética e do pé diabético. Aqui é a nossa agenda. E aí a gente sabe que o diabetes, ele possui inúmeras complicações agudas e crônicas. E as complicações crônicas são divididas em micro e macrovasculares. E elas têm o agravante de outras comorbidades. Então, dislipidemia, hipertensão e outras comorbidades do paciente podem agravar essas complicações crônicas. E aí, o pé diabético é uma dessas complicações, é uma dessas situações que podem ocorrer no paciente com diabetes. Um pouquinho sobre a epidemiologia, o IDF traz que a cada 30 segundos, um membro inferior é amputado em consequência do DEM. 80% das amputações são do tipo não traumáticas, e entre 40% e 70% delas têm relação com diabetes. 85% das amputações com relação ao diabetes, elas são precedidas por úlceras. Por isso que é importante a identificação precoce e tratar as complicações, as lesões são pré-ulcerativas. E aí, saiu ano retrasado, as taxas de mortalidade dos pacientes que fazem amputação no Brasil, né? E aí, em 5 anos, ela pode chegar a 70%. Então, é muito alta. Então, tem que cuidar antes para não acontecer a amputação e após acontecer a amputação. Mas, de fato, o que é o pé diabético, né? O que é esse conceito de pé diabético? De acordo com um grupo de estudo internacional do pé diabético, ele, na verdade, o nome completo é doença do pé relacionada ao diabetes. Por quê? Porque para ser entendido como essa doença do pé, o paciente precisa ter o diagnóstico atual ou prévio do diabetes e ter uma dessas complicações aqui. Então, ele tem que ter o diabetes mais a neuropatia periférica ou infecção. A gente sabe que o pé, para ter uma infecção, não necessariamente precisa ter uma úlcera. Então, já peguei no consultório pacientes com, a gente chama dedo em salsicha, ali inicia às vezes num canto de unha, num fungo. O pé já em gangrena, então não precisa fazer rastreio neuropático, muitas vezes aquele paciente já está em tempo de ser amputado mesmo, ou também úlcera, né, estando infectado ou não. E a úlcera não necessariamente é sob o pé, claro. Quando o paciente tem neuropatia, ele pode ter deformidades e aumenta a área de pressão e cria úlceras podálicas. Mas muitas vezes o paciente pode ter uma úlcera arterial, uma úlcera venosa, também ter diabetes e a doença arterial obstrutiva periférica, a DAOP, a DAP, né? Que aí o pé não consegue cicatrizar direito, não tem a oxigenação necessária para o pé. Ou a osteoneuroartropatia de Charcot, que é quando ocorre um total desabamento da cava do pé e os ossos do taço, do metatarso, fica totalmente em contato com o solo. É muito comum acontecer na neuroosteoartropatia de Charcot o mal perfurante plantar. E a artropatia de Charcot pode ser de forma aguda ou crônica. De forma crônica, você vai olhar embaixo do pé do paciente, você vai ver que é um pé quase que quadrado. E na forma aguda, ele tem aqueles sinais e sintomas flogísticos, né? Você vai perceber também através da radiografia. E é muito interessante também, quando você está rastreando esse tipo de complicação, verificar a temperatura dos pés. Então, ali na triagem, onde as meninas verificam ali a temperatura geral, o interessante também, no caso desses pacientes, seria avaliar a temperatura do pé, no qual a diferença de 2 a 3 graus Celsius de diferença já acende o alerta para essa complicação. Ou todas, ou mais de uma, né? 85% das úlceras que culminam com amputação, elas são do tipo neuroisquêmicas. Então, aquele paciente que tem a neuropatia, machucou e não sentiu e não percebeu e ainda não cicatrizou por conta da isquemia que a DAOP trouxe para ele. E aí eu criei um fluxozinho até para resumir logo e a gente entrar em cada um desses pontos. Então, primeiro, para rastrear, você precisa identificar quem é que precisa ter esse rastreio do pé diabético.
Então, são pacientes, assim como na aula passada, a oftalmologista falou, que DM2, ao diagnóstico, ou o mais brevemente possível, né? Porque às vezes eles chegam aqui e não passaram por essa triagem, já chegam com muitos anos de diagnóstico. E no paciente DM1, pelo menos ali depois de 5 anos, já tem que iniciar o rastreio. E o rastreio anual é conforme o grau de complicação, conforme o grau de risco de desenvolver úlcera. Vai passar pela anamnese, onde você vai ver toda a história clínica do paciente, se ele já tem úlcera, quais as complicações. O história social é muito importante, porque pacientes que têm risco social também têm risco de desenvolver neuropatia, dor neuropática ou úlceras. Inspecionar o pé do paciente, então isso é uma coisa que tem que ter em toda consulta, principalmente na unidade básica de saúde, mas a nível de especialidade, é importante, pelo menos de acordo com o risco de desenvolver a úlcera, porque às vezes ele realmente não percebe. E essa inspeção, gente, é tão importante. Eu queria citar só um caso que aconteceu recente, de um paciente que ele estava com sintomas de AVC, então mandaram ele da UPA para o HGF para ele, porque ele estava com esses sintomas de AVC, foi descartado e ele foi para casa. Só que, na verdade, ele estava com infecção no pé. Por isso que ele estava com desorientação, né? A gente sabe que paciente idoso, às vezes, não tem febre, né? Palpação. Então, a gente palpa os pulsos, né? Porque a gente já palpa ali uma assimetria dos pulsos, uma diminuição da amplitude dos pulsos pediosos, tibiais posteriores. Os testes sensoriais, justamente para identificar alguma alteração sensorial ali da neuropatia. A estratificação do risco de úlcera. Orientar os pacientes e os cuidadores, os familiares, quanto os cuidados com os pés, para prevenir que a úlcera desenvolva. A avaliação de úlcera ativa, né? Eu vou falar mais da parte da fisioterapia, mas de forma geral, alguns outros profissionais têm mais propriedade para falar, pessoal da enfermagem, os podiatras, né, enfermeiros podiatras ou médico vascular, eles têm capacidade de avaliar melhor essa úlcera e também estratificar o grau, o risco de amputar. E referenciar esse paciente é muito importante. Então, referenciar para o vascular, referenciar para o ortopedista, referenciar para conseguir próteses e órteses. E aí eu já resumi tudo, né? Já falei boa parte naquele slide, mas realmente avaliar toda a pele, avaliar os pulsos, avaliar desde a marcha do paciente, porque na marcha a gente percebe se realmente durante o caminhar ele está jogando muita pressão em determinados pontos do pé. E a gente já tem noção se vai precisar de uma palmilha ali para corrigir aquela pisada. Orientar, observar o tipo de calçado que ele costuma usar. Se ele usa muito aquele calçado da consulta, você vai perceber que onde ele pisa mais é baixo. Mas pode acontecer que quando eles vêm com unha pintada, eles vêm com calçado mais bonitinho, porque vem para uma consulta. Então, você não sabe de fato o que é que ele usa no dia a dia, é ideal perguntar. A cognição é muito importante, porque se o paciente não tem uma boa cognição, ele não vai saber se autocuidar. O estado osteomioarticular, então, se ele tem encurtamento, se ele tem região de imobilidade articular, diminuição de mobilidade. Os conhecimentos que ele tem sobre esse autocuidado, né? E a história clínica, como eu já tinha comentado. É importante excluir outras causas de neuropatia. Então, a gente sabe que infecções, por exemplo, a hanseníase, que a gente pensa que tem poucos no Brasil, mas existe um subdiagnóstico importante. Então, doenças neurodegenerativas, é importante você perguntar se aquele sintoma surgiu gradativo ou foi muito rápido. Então, se foi de forma abrupta, pode ter outras causas, aquela neuropatia. Deficiência de vitamina B12, etilismo, hipotireoidismo, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, excesso de vitamina B6, drogas, substâncias neurotóxicas, metais pesados, entre outros. Aqui são alguns achados, né, que a gente pode perceber na inspeção. Então, deformidades nos dedos. Joanete é muito comum e a gente pensa, porque aí eles dizem assim, mas todo mundo da minha família tem joanete. Certo, mas isso aí aumenta a pressão no calçado, se ele usar um calçado fechado, por exemplo. Então, o importante é saber se existem pontos de pressão. O pé adúcto também é muito comum a gente ver. E esse aqui é o pé de Charcot, como ele fica e ali na fase aguda dele.
Alguns achados em termos de pele, então excesso de calosidade, tanto pelo calçado inadequado, mas você sabe, se cria muito calo ali é porque tem muita pressão. Cantos de unha, né, que é a onicocriptose, onicomicose, micose interdigital. Aqui um exemplo de mal perfurante. E você também vai perceber se tem edema, se o edema é simétrico, é só de um lado. Você vai conseguir palpar, mesmo que você não tenha um termômetro, mas perceber se tem diferença de temperatura. Se tem a hiperpigmentação, às vezes uma dermatite ocre. E aí a gente vai entrar especificamente na neuropatia. A neuropatia periférica é uma das complicações mais comuns do diabetes. E aí ela é caracterizada por uma lesão difusa, simétrica, distal e progressiva das fibras sensitivo-motoras e também autonômicas. A prevalência dela é de 12% dos indivíduos já com pré-DM. Por isso que quando o paciente tem diagnóstico de DM2, já tem que passar por esse rastreio. E 90% das pessoas que já têm doença renal terminal, né, ela já tem ali a neuropatia. Metade pode desenvolver a forma dolorosa e a outra pode ser até assintomática. E aí por isso que precisa passar pelo rastreio. E existem fatores de risco, tanto próprios da pessoa, como social, econômico e ambiental, que aumentam essa prevalência. Em relação à dor neuropática, a forma dolorosa, existem alguns fatores de risco, como piora de tolerância à glicose, o consumo de álcool e tabaco, a idade avançada e o maior tempo do diabetes. Em relação à fisiopatologia da doença, a gente sabe que entende-se hoje que a dor neuropática não é só por uma lesão local, mas existem mecanismos de sensibilização central, de neuroplasticidade. A progressão do acometimento nervoso é primeiramente sensorial, depois autonômico e motor. Por isso que quando o paciente tem uma neuropatia já grave, você vê que ele tem aquela marcha tabética, que ele realmente tem um comprometimento motor mais importante. Aí a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela traz essa classificação dos tipos de neuropatia em difusa e focal. E aí a polineuropatia sensitivo-motora, né, que é a que a gente vai abordar aqui, o rastreio. Em relação às autonômicas, a que mais leva ali a um risco maior do desenvolvimento ali de uma úlcera, de uma lesão pré-ulcerativa, é a neuropatia em relação às fibras de sudoromotoras. Então, a pele daquele paciente tende a ser mais ressecada, porque não tem aquela hidratação natural, isso pode abrir fissuras. E aí, a ADA traz algumas frases que o paciente pode dizer na consulta que você pode acender o alerta e pensar que pode ser a neuropatia autonômica dos diferentes sistemas. Aí, como eu disse, a gente vai abordar a sensitivo-motora, né, a mesma que distal. E aí, no ambulatório, a gente costuma usar muito essa escala, né? A escala de sintomas neuropáticos, que ela foi trazida pela equipe do Dr. Rodrigo Moreira, foi traduzida. Ela traz alguns sintomas muito comuns, como queimação, dormência, formigamento, fadiga, cãibras e até o prurido, né? Uma coceira que não tem motivo. E aí ela pode classificar o paciente com sintoma leve, moderado ou grave. E aí é importante entender que a gente precisa somar o maior, então não precisa somar os dois, é um dos dois, pegar o maior que tem e somar. Por isso que o máximo é 9. Mas existem outras escalas específicas para a dor neuropática, mas essa é a que é mais utilizada. E aí a gente também, conforme o nível de dor, também pode apresentar, essa é a imagem que eu gosto mais, porque para os pacientes que não sabem ler, é muito, muito interessante as carinhas e as cores, e os números também. Só que aí tem um alerta, nem toda neuropatia tem sintoma, por isso que precisa rastrear. E aí a SBD também traz essas escalas e esses instrumentos que podem ser utilizados no rastreio. Vou falar bem rapidinho de cada um, só por curiosidade. O DPN Check, não saiu aqui o valor, mas ele não é comercializado no Brasil, ele pode ser comercializado para pesquisa, e aí, por curiosidade, eu entrei em contato com eles, porque não tem lugar nenhum valor, mesmo nos sites internacionais não tem um valor.
e sai mais ou menos 3 mil dólares. Isso para pesquisa aqui no Brasil. Mas ele faz o quê? Ele verifica a amplitude e a velocidade de condução nervosa. Então, é como se fosse uma eletroneuromiografia transcutânea. Ah, tá aí o valor, tá aí. 3.548. Bem baratinho, é dólares, viu? Aqui já tem no Brasil, ó, já é 4 mil reais. E ele vai avaliar o limiar de vibração. Por quê? A gente usa muito diapasão, ele é 128 Hz. Então, a gente só vai entender se ele consegue perceber ou não 128 Hz. Aqui não, ele vai aumentando e aí você vai saber o quanto que o paciente sente essa vibração. Um monofilamento muito utilizado é do tipo o laranja, que é o de 10 gramas, ele vai avaliar a sensibilidade protetora plantar. Antes existiam vários locais de verificar os pontos, inclusive no calcânio, mas no calcânio não tem sentido, porque já é muito grosso. Qualquer pessoa, quem dirá, né, numa pessoa com diabetes que tem a pele ressecada, então eles estabeleceram esses 3 pontos, no qual você vai avaliar 2 vezes em cada ponto, de forma que você mantenha ali por 2 segundos. Mas aí você conta 101, 102, para você e 103, porque se você contar 1, 2, vai ser rápido. E primeiro você pede para ele fechar o olho, explica o que é que vai fazer. Tem paciente que tem alodinia, e aí ele só com isso pode sentir dor. Então, antes você explica, você mostra o fio, diz que é nada, mostra na mão, pergunta se está sentindo, e aí pede para fechar os olhos. E aí, eu já vi profissionais falar assim, vai verificar, né? Aí, agora o esquerdo, não diz qual pé. Você pede para fechar o olho, toca, e aí você pede para ele falar, né? Onde é que ele está sentindo. E aí, o ideal é que ele tenha um tempo de 1 dia de descanso a cada 10 pacientes. E a vida útil dele é 100 vezes de uso, 18 meses. Mas né, a gente sabe que não é a realidade, né? Ele não é caro em comparação aos outros instrumentos. Mas por essa vida útil, para ele precisar ficar sendo trocado, vai dar um custo um pouco mais elevado, porque o site é em torno de R$70 pela Bauru Sobre, que é os que produzem aqui no Brasil. Aí tem um estudo de 2011 que ele avaliou idosos com neuropatia e eles perceberam que esse teste do monofilamento pode dar um falso negativo. Então, os idosos têm sintomas, têm alteração de sensibilidade nos outros testes, na escala que eu vou mostrar, mas a protetora plantar deu ok. Então, só ficar atento a isso. O diapasão, como eu falei, de 128 Hz, ele também pode ser utilizado, né? A gente coloca ele em cima da falange distal do hálux. E aí, o que é que o caderno da atenção básica para a pessoa com diabetes orienta? Faça 3 vezes, se der 2, é porque está alterado, né? E aí você, de olhos fechados também, primeiro você pode mostrar na mão, perguntar como ele está sentindo. Como eu gosto de fazer, às vezes, dependendo da cognição do paciente, eu nem mostro na mão, eu já vou direto no pé. Então, peço para você fechar o olho, estou encostando, aí ele vai dizer, tá, aonde? Está sentindo alguma coisa? Só para eu não já dar a ideia. Mas se você quiser mostrar na mão antes, quando você for verificar no pé, você bate e para. Só para ver se ele não vai, né, dizer que está sentindo sem estar. Dano alterado, ele não sentindo no hálux, você vai para o maléolo. Só que assim, se ele sentir no hálux, mas ele disse parou e ainda continuar por mais 10 segundos, é porque está diminuída. Aí também você compara bilateral. Se ele não sentir de jeito nenhum, aí você vai ver só a gravidade daquele comprometimento, a altura, né? Você verifica no maléolo, se não sentir, você verifica na tuberosidade anterior da tíbia. Se ele não sentir, passa para as espinhas ilíacas anteriores superiores, e se não sentir, no externo. Eu já peguei paciente que só sentiu no externo. E aqui é o Neuroped, que eu só vi lá no centro de diabetes, mas ele é pouco utilizado, porque ele avalia mais as fibras autonômicas, né, as sudoromotoras. Então, se mudar de cor depois de 15 segundos na planta do pé, é porque está suando, está correto, né? Se não, tem essa alteração. E, por último, a SBD traz essas 2 escalas, né?
que é a escala de Michigan e de Toronto. Só que aí, qual o problema delas? Elas são subjetivas. Você precisa que o paciente realmente tenha sintoma e entenda a pergunta. Por isso que o ideal que a sociedade traz, a recomendação é de utilizar a de comprometimento neuropática. E aí ele avalia essas 4 sensações. A vibração, como eu já expliquei. A térmica, você usa o próprio diapasão resfriado e você avalia se na região do antepé, se tem alguma região ali que ele sente alterado. Você não testa o calcâneo porque você sabe que pode dar alterado, mas na região do antepé, hálux, você pode verificar. E aí tá aqui os valores. Aqui é quanto menor, melhor. A dor superficial você avalia ou com aquela agulhinha do diapasão, ou do diapasão não, do martelinho neurológico, ou você pode avaliar com aqueles palitos de dentes que eles têm a ponta mais romba. Só que o paciente não vai entender o que é romba. Eu digo grossa mesmo. Eu digo assim, eu vou tocar um lápis no seu pé. Eu nem mostro muitas vezes. Vou tocar um lápis no seu pé. Você me diz se eu estou tocando na ponta ou a parte de cima, redondinha dele. E aí também você vai avaliar na região podálica do hálux, comprime também por 2 segundos e deixa voltar. Se ele realmente perceber que não é a ponta fina, é alterado. E o reflexo aquileu, ele é o que mais influencia, por isso tem que ter cuidado com o SN, porque se der alterado, já dá 2. Só que os pacientes muitas vezes têm aquele tendão muito grosso, calcificado por uma tendinite ali longa, né? Então você tem que ter cuidado em relação ao aquileu. E tentar avaliar em diferentes posições. Então, tem 3 formas de avaliar. Se você já está avaliando a sensibilidade do pé, ele está aqui, de barriga para cima, aí você pede para ele pronar. Aí você vai fazer o reflexo no tendão do calcâneo. Às vezes tem gente que não vê assim. Aí você pede para ele sentar com as pernas penduradas e você tenta avaliar como ele está fazendo aqui. Mas os pacientes às vezes não conseguem relaxar. Então eu prefiro, se o paciente tiver equilíbrio, fazer assim, bota a perna na cadeira. Ficar assim, porque assim eu consigo ver muito melhor. E aí você compara os 2 lados e você avalia realmente se não tem ou se está diminuído. E você soma tudo e ela também dá leve, moderada ou grave. Em relação a DAOP, tá quanto tempo? Em relação a DAOP, a DAOP, ela é a redução do fluxo sanguíneo total ou parcial das artérias periféricas, né? E aí, ela pode apresentar sintomas do paciente, então ele pode ter aquela claudicação intermitente, que ele começa a andar e já começa a doer, ele precisa parar, você pergunta mais ou menos a distância. Ele tem sintoma também de queimação nos pés, só que a DAOP é oposta da neuropatia, porque a neuropatia melhora o movimento e a DAOP é ao contrário. Só que ela também pode ser assintomática, tá? E aí são os principais fatores de risco. Então, quanto maior o descontrole glicêmico, o tempo diagnóstico, obesidade, a idade. Existem exames clínicos e complementares, né? Se a gente suspeita, o vascular muitas vezes faz um exame de imagem para verificar a porção de acometimento, né? De bloqueio ali naquela artéria. Mas existe o Doppler também, que você pode fazer no ambulatório, eu acho que ele é 1000 e pouco, e você faz o ITB, né? Como é esse ITB? Você avalia a pressão da artéria radial e avalia a pressão no pé, tanto do tibial posterior como do pedioso. E aí você pega a maior sistólica e divide a do pé pela do braço. Tem que dar entre 0,9 e 1,2. Se der menor, significa que ele pode ter essa obstrução. Se der maior, pode ser uma calcificação. Ele também é utilizado, mas isso aqui é só título de informação, porque realmente quem tem muito mais domínio para falar de avaliar a úlcera é o vascular, né? Que ele pode ser utilizado nessa escala chamada Wi-Fi, que ela avalia a úlcera e depois ela aplica nesse quadro aqui para dizer o risco que aquele paciente tem em um ano de ter uma amputação. E aí a SPD traz, em relação ao paciente com neuropatia, algumas formas de tratamento. Aí ela coloca aqui tanto o controle da doença de base da hipertensão, da albuminúria, o controle lipídico de peso,
mas também traz alguns tratamentos medicamentosos, tratamento conservador com fisioterapia. E aí ele dá que se você tiver uma melhora completa, mantém o tratamento, se tiver melhora parcial, com 33 pontos ali na EVA, 4 de 10 pontos. Então, você vai fazendo essa avaliação para ver se precisa aumentar os fármacos ou reduzir. De forma geral, assim, contemplando tudo, a gente viu, né, o controle da doença de base e das comorbidades com medicamento, com terapia nutricional, estilo de vida, contendo atividade física, os hábitos como tabagismo e alcoolismo, a qualidade do sono, cuidar dos pés. Então, inspeção diária, uso de calçado adequado, e esse calçado adequado não só confortável, mas adequado a depender se existe deformidade, hidratação, tratar lesões pré-ulcerativas como calos, as micoses, cantos de unha, e as ulcerativas, né? Então, tratar realmente com estomaterapeuta quando tiver lesão ulcerativa. Em relação à reabilitação física, que a gente trazendo para a fisioterapia, a gente fala da melhora da mobilidade, flexibilidade, força, equilíbrio e propriocepção. Em relação à descarga de peso, tanto quando tem deformidades, como quando já tem úlceras, órteses, próteses e meios auxiliares de deambulação. E aí aqui são alguns artigos que são revisões sistemáticas desde 2007 até 2022, que falam da atuação da fisioterapia nos pacientes com neuropatia. E é tudo isso que eu disse. Então, terapia manual, muitas vezes para melhorar a mobilidade, né, com mobilizações. A cinesioterapia, contendo exercícios de alongamento, de mobilidade, equilíbrio, exercícios aeróbicos e resistidos. Antes, se pensava que os exercícios aeróbicos poderiam piorar o risco de ter uma úlcera, mas não. Fazendo intensidade baixa a moderada, se não tiver um risco muito alto de lesão, ele faz melhorar aquela elasticidade da pele, a resistência da pele a úlceras. A eletrotermofotossonoterapia, resumindo tudo, o uso de ultrassom, uso de terapia de laser, LED, para melhorar os sintomas de dor neuropática e o limiar de dor também. Aqui, já em relação a úlceras, tem essas terapias que eu já falei, mas incluindo prescrição de órtese, prótese e meio auxiliar de deambulação. Os pacientes que têm deformidade, precisam de um calçado específico, uma palmilha para pés neuropáticos, mas qualquer profissional pode prescrever. No posto de saúde, o que é que eu observei? Se a gente mandava com o nosso carimbo, voltava, então necessita de um carimbo médico. Mas muitas vezes é falta de sensibilidade dos pacientes da atenção básica de pedir uma avaliação do médico do posto, porque para não sobrecarregar, né, os serviços. Pedir para encaminhar para as policlínicas, para a oficina do NUTEP e também as rede particular que atende pelo SUS. Com pacientes amputados, e aí ele já tem desde a parte hospitalar mesmo, onde você já vai treinando o paciente ali, primeiro exercícios respiratórios, que ele passou por uma grande cirurgia, ele está ali um tempo deitado, treinando equilíbrio, melhorar a mobilidade e já treinar a força, começar a treinar a força, principalmente de membros superiores e do membro contralateral. E aí, saindo da internação, ele precisa preparar aquele coto para a prótese. E é um paciente que é muito complicado a protetização. Porque é um paciente que, quando tem DAOP, aí fica criando bolha, fica voltando. Então, muitas vezes, ele não consegue se adaptar à prótese e prefere ficar na cadeira de rodas mesmo. Mas o importante é a readaptação, é reabilitar o paciente para a vida diária dele, independente de como ele vai deambular. E aí, no fórum ano passado, né, de diabetes, eles lançaram o algoritmo do pé. E aí eles explicando como é que você deve fazer para estratificar o risco. Então, com o monofilamento, você vai avaliar ali a sensibilidade protetora e vai ver se tem também doença arterial obstrutiva. Se não tiver nenhuma delas, risco leve, reavaliar uma vez por ano. Se tiver uma das duas, risco baixo, vai avaliar 2 vezes por ano. Se tiver uma das duas, ou as duas, né? Neuropatia com DAP,
Mas se tiver deformidade, com uma das duas, já é um risco moderado, já é um paciente que precisa ter uma órtese, uma palmilha. E aí a reavaliação seria 3 vezes por ano. E se tiver risco alto, então, ou uma das duas, DAP, neuropatia ou as duas, somado a doença renal final ou história prévia de úlcera ou amputação, já é grave, já é alto risco, então ele precisa ter esse acompanhamento mais de perto. De forma geral, orientações para cuidados com os pés e calçado adequado, exercícios específicos de mobilidade e força da musculatura de tornozelo e pé. Só que nesse caso desses dois pacientes, né, desses dois perfis, moderado e alto risco, precisa ser encaminhado para outras categorias profissionais, como vascular, ortopedista, nefrologista, fisiatra, como que diz, e precisa receber muitas vezes uma prótese, órtese. Às vezes a deformidade é grande que precisa de cirurgia. E aqui eles mostram os calçados adequados, os calçados muitas vezes quando já existe uma amputação, e aqui era como deveria ser, que eles deveriam receber gesso mesmo. Quando tem um mal perfurante, eles deveriam ter gesso para poder não tocar de jeito nenhum. E só vi lá no fórum, nunca vi pessoalmente aqui, não sei se por aqui faz, mas as órteses específicas de dedos temporárias, que elas são feitas de silicone para deformidade dos dedos, mas infelizmente a gente, na realidade, que a gente vê. E aí, gente, resumindo tudo, importante identificar o pé diabético, saber quem tem risco, estratificar, rastrear conforme o tempo de gravidade. A neuropatia ou a DAOP, elas são assintomáticas e elas são responsáveis pela maioria das amputações com relação ao diabetes. Prevenir úlceras é fundamental, né? Então, primeiramente, você precisa prevenir úlcera para não ter amputação ou novas amputações mais altas. Preparando a família, os profissionais de saúde, o serviço, né? E o tratamento envolve a equipe multidisciplinar, muitas vezes precisa encaminhar esse paciente referenciado para outras unidades, para ele ter esse acompanhamento mais de perto. Por isso, na próxima consulta, que um de vocês, paciente com diabetes, olha para ele e diz: eu vou pegar o seu pé. Tô alto demais. Obrigada, gente. É isso.